Bora lá, meu povo! Luceiro de saída? Clubes do exterior fazem consulta pelo atacante. Diretoria faz nova investida pelo volante Denilson. Cuiabá responde. Fortaleza perde para o Fluminense e cai para a vice-lanterna do Brasileirão. Paiva lamenta, mas elogia entrega. Elenco dispara. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 17 de agosto de 2025. Ontem à tarde o Fortaleza foi até o Maracanã encarar o Fluminense pelo jogo de abertura da rodada de número 20, a primeira do retorno do Brasileirão. E para variar, saiu derrotado 2-1 para o tricolor das Laranjeiras. O Leão até tentou reagir no segundo tempo, jogando futebol minimamente competitivo, chegou muito perto de empatar no finalzinho com o Bareiro, mas acabou ficando mesmo com a derrota. E com o resultado, o Fortaleza agora é o vice-lanterna do Brasileirão. E olha que a rodada foi até generosa com o tricolor do PC. O Vitória vencia o Juventude por 2-0, sofreu o empate nos acréscimos. O Sport vencia o São Paulo por 2-0, sofreu o empate nos acréscimos. Se o Sport tivesse vencido o São Paulo, ia ficar a apenas 3 pontos do Fortaleza e poderia até ultrapassar o tricolor do PC na próxima rodada, caso o Leão perdesse e o Sport ganhasse. Já o jogo entre Vitória e Juventude, não era interessante que o Vitória ganhasse, porque senão ele iria disparar. Não era interessante que o Juventude ganhasse, senão ele ultrapassaria o Fortaleza na tabela. E se o jogo fosse empate, o Juventude ultrapassaria pela questão dos critérios de desempate, mas pelo menos manteria ainda ali todo mundo no páreo, né? O Vitória somaria apenas um ponto, o Juventude igualaria o Fortaleza, mas ultrapassaria pelos critérios de desempate. Então acabou que mesmo com o empate, o Leão caiu para a vice-lanterna, mas foi o resultado menos pior, né? Digamos assim, o resultado menos pior possível foi esse empate entre Vitória e Juventude, por mais que a gente tenha caído para a vice-lanterna, porque segura o Vitória, segura também o Juventude e o Fortaleza fica em, entre aspas, condições de ainda vencendo os confrontos diretos contra esses times, ultrapassá-los na tabela de classificação, podendo sair da zona de rebaixamento um pouco mais para frente. Não vai ser vencendo o Mirassol, porque como o Vitória empatou, ele abriu 4 pontos de diferença para o Fortaleza. Então, acabou-se o que era doce. Depois de várias rodadas dependendo apenas de si no quesito vencer para sair da zona e olhar para os outros resultados, agora nem só a vitória fará com que o Fortaleza saia da zona de rebaixamento. O Leão vai ter que vencer mais de uma, vai ter que realmente fazer uma sequência para sair da zona de rebaixamento. Ou seja, a corda ultrapassou o pescoço e eu já nem sei mais em que altura essa corda está no Fortaleza, por mais que ainda restem 19 jogos pela frente, 18 do retorno, mais aquele jogo atrasado contra o Atlético Primeiro. Atlético Primeiro é ótimo, né? Criei um novo time, Atlético Primeiro. Se você viu o vídeo até o final, comenta aqui abaixo, Clube Atlético Primeiro. Na verdade, o jogo é atrasado contra o Atlético Mineiro e esse jogo ainda é fora de casa, tá? Detalhe, vai ser dificílimo pro Fortaleza. O Galo hoje, inclusive, encara o Grêmio e é bom que o Galo vença, tá? Porque o Grêmio tem 20 pontos. É importante que o Grêmio, que tá em crise, perca para ficar também ali com seus 20 pontos e não se distanciar do Fortaleza. Então, além da gente precisar ganhar, agora a gente tem que olhar para os times que estão acima da gente e torcer para que eles não pontuem, para que eles permaneçam ali, né, próximos do Fortaleza. O primeiro fora da zona é o Vitória com 19, ou seja, 4 a mais que o Fortaleza. Aí o Grêmio é o 15º com 20, ainda joga na rodada. O Santos encara o Vasco, né? E aí é um duelo do 14º que tem 21 contra o 17º, que é o primeiro da zona com 16. Então o que é melhor? O Santos ganhar ou o jogo ser empate? O que não pode é o Vasco ganhar, senão o Vasco vai a 19 e aí o
ultrapassa o Vitória, joga o Vitória pra zona e se distancia do Fortaleza. Então, vai ficar cada vez mais complicado do Fortaleza sair da zona de rebaixamento. O melhor resultado aí é, no mínimo, uma vitória do Santos ou pelo menos um empate, né? Vamos ficar de olho na rodada que ela ainda não terminou. E, meus amigos, sendo bem honesto com vocês, eu tô um pouco preocupado com essa sequência do Fortaleza no Brasileirão. É o Mirassol no domingo que vem, depois tem o Internacional fora de casa, aí encerra o mês de agosto. Entrando em setembro, o Leão encara o Vitória em casa, precisa ganhar. Depois joga fora de casa, se eu não me engano, contra o Palmeiras, jogo dificílimo, volta e pega o Sport. Ou seja, esses jogos em casa do Fortaleza, Mirassol, por mais que esteja fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, Vitória e Sport, são jogos onde o Fortaleza precisa ganhar a todo custo, tem que ganhar. E detalhe, depois o Sport ainda pega o São Paulo de novo no Castelão. Por mais que seja difícil pegar o São Paulo, precisa ganhar também, porque é jogo em casa. E para se recuperar, precisa vencer os jogos dentro de casa. E depois do São Paulo tem o Juventude, que é um jogo de confronto direto, onde o Leão precisa vencer no Alfredo Jaconi. Então, meu amigo, vai apertando aí. Detalhe que esse jogo contra o Juventude é só 2 dias antes do aniversário do Fortaleza, dia 16 de outubro, pelo menos é o que está marcado aqui na data prévia. A CBF ainda não divulgou a tabela, então a situação vai começando a ficar mais complicada já no início do retorno do Brasileirão. Bom, dei aqui um apanhado geral para vocês, mas antes de eu voltar a falar um pouco sobre o jogo de ontem, eu queria trazer 2 informações. Chegou pra gente que o centroavante Juan Martín Lucero foi sondado por alguns clubes da Argentina e do Catar. Porém, a diretoria não tem interesse em negociar o jogador. E aí eu te pergunto, será que o Lucero saindo agora seria interessante? Nem que fosse por uma venda? Tem muitos torcedores que acreditam que o Lucero ainda vai recuperar o seu bom futebol. Eu espero que isso aconteça, de verdade. Mas o futebol que tem sido praticado pelo centroavante no momento é terrível. Ele não consegue sequer prender uma bola no ataque para ajudar o time a chegar no gol adversário. Tá difícil, tá doendo nos olhos ver o Lucero jogar. E a gente lembra que quem tem de opção é o Davidson, é o Barreiro, que ontem quase fez o gol de empate de cabeça. Então a situação tá bem complicada. A verdade é que o Renato Kaiser saiu, tá brilhando lá no Vitória. E o Fortaleza ficou com 3 centroavantes que hoje, somar os 3, não dá metade do Kaiser. Hoje, tá? Para não ser engenheiro de obra pronta. Hoje, também ninguém sabia que o Kaiser ia dar certo no Vitória, né? Já é o artilheiro lá, já fez 5, 6 gols lá no Vitória, e aqui os nossos não fizeram nada. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Seria interessante a saída de Lucero agora? Lembrando que o mercado fecha no dia 2 de setembro e não sei se o Fortaleza teria tempo hábil para repor um centroavante, se é que precisa, né? Na minha visão precisa, porque o Davidson não joga mais muita coisa, o Barreiro ainda não desabrochou, então, sendo bem honesto com vocês, é uma situação bastante complicada. Uma outra informação que chegou pra gente foi que o Fortaleza voltou a contatar o Cuiabá pelo volante Denilson, oferecendo inclusive jogadores e um valor em dinheiro. Porém, o clube matogrossense só aceita 10 milhões à vista e o Fortaleza encerrou as tratativas. O Leão tenta a contratação desde o início do ano. Cadê o dinheiro das vendas? Eu acho que a gente nem precisa ir a fundo nessa informação, porque a gente sempre soube que o Fortaleza estava tentando o Denilson há bastante tempo. Papelinho também falou sobre isso já em algumas entrevistas. O Cuiabá só aceita 10 milhões à vista. Eu também não sei o que diabo é isso que o Cuiabá quer os 10 milhões à vista. Acho que é porque é trauma na negociação com o Ranieri, com o próprio Davidson para o Atlético Mineiro, Ranieri com o Corinthians, né? Então a galera pega os jogadores do Cuiabá e não paga. E aí o Cuiabá fica realmente com esse trauma. Então eu entendo que por esse lado ele queira os 10 milhões à vista do Fortaleza, mas eu não vejo o Fortaleza pagando os times sendo veaco, né? Eu acho que o Fortaleza paga de fato direitinho todo mundo que ele compra. Então, sendo bem honesto, eu acho que o Fortaleza já devia ter desistido há tempos, já que o Cuiabá não aceita os moldes que o Fortaleza quer, mesmo oferecendo jogadores pelo jogador. 10 milhões é 10 milhões. Mas o que é que a gente pode falar de um time que meteu 4 milhões no Rodrigo Maringá, 6 milhões de não sei quem, enfim, tá gastando dinheiro a roda aí, mas não tem o dinheiro para comprar o Denilson. Sinceramente, eu não sei. Se a gente pudesse, já teria trazido o Denilson há bastante tempo, tá? Então, vamos ver, né? Até o Marcelo Paes chegou também a já falar do interesse da negociação do Fortaleza com o Cuiabá pelo Denilson, mas também não avançou. Estou até o Zapelli na época, enfim.
Denilson eu acho que não vem mais tão cedo, a não ser quando o contrato dele com o Cuiabá acabe e ele querer vir ainda para o Fortaleza, e o Fortaleza tenha ainda interesse no jogador. Comenta a tua opinião aqui abaixo, beleza? Bom, vamos voltar agora a falar um pouco sobre o jogo de ontem. Fluminense 2, Fortaleza 1. Renato Paiva lamentou a derrota do Fortaleza, mas elogiou a entrega do time. Aspas, se jogar assim, não vai ser rebaixado. O treinador falou sobre o revés para o Fluminense e projetou o duelo decisivo contra o Vélez para a Libertadores. Antes de eu trazer aqui as aspas do Paiva, eu te pergunto, será que valeu a pena poupar o time contra o Fluminense pensando no Vélez? Será que valeu a pena? Por mais que poupar hoje no Fortaleza não seja lá grande coisa, até porque o time tá todo remendado, né? Cheio de jogador no DM, mas quais foram as aspas do Paiva? Há uma coisa que eu tenho a certeza. Jogar 90 minutos, como nós jogamos aqui no Maracanã contra um Fluminense, mostra muito do que é a personalidade desses jogadores, do que eles têm noção. Hoje era muito fácil chegar aqui, a bola queimar, escondermos, não jogarmos e fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi praticamente nossa desde o início. E entramos muitíssimo bem no jogo e no único remate que o Fluminense tem ao gol, faz o gol na primeira parte. Ou seja, a jogar assim a minha equipe vai de certeza não vai ser rebaixada. Agora a minha equipe tem que jogar assim e errar menos, porque alguns jogos que se seguem nós estamos a cometer erros, alguns deles, não diria infantis, mas erros básicos que não podemos cometer e depois temos esse problema. É quando cometemos um erro, somos penalizados. Então, de fato, o Fortaleza é uma equipe que erra muito e não pode errar em jogos assim, porque aí não vai adiantar ter melhorado na partida ou jogar bem e perder por conta de erros. Felizmente, erros nos levam a um rebaixamento. E ele continuou. Temos que continuar neste caminho e acreditar que o detalhe, eu até já disse isso na última coletiva, mas a verdade é esta: quando o detalhe virar, o que nós não podemos perder é esse processo de jogo. Isso é que nós não podemos perder. Esta personalidade, esta capacidade de jogar, o querer jogar como jogamos hoje, seja contra quem for, seja onde for, e depois ser mais incisivos no momento da finalização, sermos mais agressivos, determinantes no momento defensivo, mais concentrados também. E quando isso acontecer, depois nós vamos começar a somar pontos, disse o Renato Paiva. Quem joga aqui contra o Fluminense no Maracanã tem que jogar no estádio do Vélez, ainda por cima com a oportunidade de fazermos história e passar as quartas de final, coisa que nunca aconteceu no Fortaleza, projetou o treinador. E aí, rapaziada, você concorda com o Paiva? Acha que o Fortaleza fez um bom jogo contra o Fluminense? Merecíamos o empate? Comenta aqui abaixo. O Breno Lopes falou o seguinte: este momento não é sobre fazer gol, nós precisamos de vitória, e eu trocaria este gol pela vitória. Acho que nós sabemos da nossa realidade, mas como eu disse, ninguém vai baixar a cabeça. Nós vamos lutar até dezembro para tirar o Fortaleza dessa situação. Será? Bom, tomara que dê tudo certo. Precisamos escapar da Série B. Lembrando que o Fortaleza venceu apenas 3 dos últimos 20 jogos disputados na temporada. É preocupante. O Mário Kempis disse que o Fortaleza não fez uma partida ruim, mas perdeu para o Fluminense e segue na zona de rebaixamento. A imprensa, de modo geral, até gostou assim do jogo do Fortaleza, mas faltou de fato não errar e vencer a partida, até porque não adianta ter tido uma reação se você não conseguir a vitória. E o que a gente precisa hoje é a vitória. A gente precisa vencer. Precisamos voltar a vencer no Brasileirão. É crucial, certo? Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo do Fortaleza, se foi bom, se merecia o empate. E aproveita e já te convido para a nossa live mais tarde, às 18h15. Se der, eu trago algum conteúdo antes. Não sei se será possível, tá bom? Mas a priori, a gente pede para você chegar junto aí na live das 18h15, que tem como título o seguinte: Fortaleza de 2025. A história do vice-lanterna que foca na Libertadores e não vence no Brasileirão. Gostou do título? Já comenta aqui abaixo. E para finalizar o vídeo de hoje, um convite muito especial para você. Eu sei que a fase é ruim, eu sei que tá todo mundo chateado, eu sei que ninguém aguenta mais ver o Fortaleza perder em 2025, mas terça-feira temos um confronto contra o Vélez e faremos a nossa jornada esportiva lá no Pacato Grill, que é o nosso parceiro. Já temos feito as jornadas dos jogos fora de casa lá e terça-feira vai ser muito bacana, vai ter toda uma estrutura, uma equipe super completa do Expresso para fazer essa jornada. Então eu faço o convite para você colar no Pacato Grill, certo? O jogo é 7 da noite, a partir de 4 da tarde a gente já vai estar lá trazendo toda a movimentação para você, entrevista com torcedores e por aí vai. Então chega com a gente lá no Pacato
Pacato Grill, que vai ser muito legal. Lembrando para você que o Pacato Grill fica na Maraponga, bem pertinho ali do Detran. Bom, meu povo, é isso, o videozinho, curtiu, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, 18h15 tem live, já tá tudo criado. Valeu, falou e tamo junto!